Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Nicochat. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos aprender a dividir o texto da IA em blocos. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Nicochat, ativar o sininho de notificações para você ficar atento com os próximos vídeos, tá? Bora lá então para nossa tela. Chegando aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer na dashboard é instalar, caso você ainda não tenha instalado, o template do divisor de texto, que é onde vai fazer todo o processamento da divisão dos textos gerados pela inteligência artificial. Então a gente vem aqui, ó, na barra lateral, você vai procurar aqui, ó, templates de bots, tá? Chegando aqui, você vai digitar texto para você pesquisar o seu template que você vai instalar. Aqui você vai ter dois templates, um que você vai utilizar no canal do Omnichannel e o outro que você vai utilizar no canal do WhatsApp QR Code. Aqui nós vamos usar o bot no canal do WhatsApp QR Code, então nós vamos instalar esse daqui. Clicou, clica aqui em cima em próximo passo, escolhe o canal que você vai querer instalar o seu template, no nosso caso vai ser o WhatsApp QR Code. Clicou, instalou e aqui você já pode abrir o bot. Chegando na parte do construtor de fluxo, você vai ver que instalou uma pastazinha aqui na aba superior. Aqui dentro vai estar o divisor de texto, né, já vem pré-configurado para que você consiga dividir os textos gerados pela IA. Vamos abrir ele aqui. Aqui em cima você vem em editar fluxo. Agora você precisa fazer algumas alterações, alguns ajustes com base no que você está utilizando dentro do seu fluxo, né? Primeira coisa que a gente precisa verificar, qual é a variável que você recebe a resposta da inteligência artificial. Após ela gerar, ela salva essa resposta em qual variável? Então você vem aqui no primeiro bloco de ação, né? Você vem aqui no divisor de texto, abre ele. Aqui em mensagem, você já vai ver aqui, temos aqui já uma variável chamada resposta. Você pode estar utilizando essa mesma variável dentro do seu fluxo, nada impede. Mas caso você utilize uma outra variável, você simplesmente vai apagar aqui e adicionar essa outra variável. No meu caso, eu costumo muito usar o resposta GPT, tá? Mas se você usa um outro, não tem importância. O nome da sua variável não define o valor que vai estar dentro dela quando a IA gerar essa resposta, tá? Então você pode colocar a variável que fica melhor para você. Você tem aqui o limite de blocos que você vai estar definindo para que ela divida o texto, tá? Então você pode colocar um limite qualquer. Vou colocar aqui 4, por exemplo. Aqui nas opções, de cara você tem não dividir lista como item 1, item 2, item 3. E o que significa isso? Quando a sua IA oferecer alguma opção para o lead, pode ocorrer dela separar o item 1, deixa no primeiro bloco, e os outros itens nos outros blocos. Então, se você marca essa opção, não vai dividir isso. Então, você tem a certeza que essas opções elas vão vir juntas. Aqui essa outra opção, não dividir emojis, ou seja, não correr o risco de dividir e deixar esse emoji isolado sozinho. Essa terceira opção tem aqui, ó, dividir apenas duplo enter. O que isso quer dizer? Você pode estar pedindo na orientação da sua IA, no seu prompt, né, que ela já gere as respostas com esse formato diagramado, dividindo em 4 blocos o texto gerado e que essa divisão seja feita com 2 quebras de linha. Assim, você deixando essa opção marcada, essas outras opções aqui deixam de valer, né? Deixam de servir e ela só vai dividir só com duplo enter. Essas outras opções são as variáveis criadas onde ela vai entregar os blocos divididos. Então, eu aconselho você não mexer aqui. E já explicando como funciona essa separação, por exemplo, eu coloquei o limite aqui de 4 blocos. Como que ela vai fazer? Os primeiros 3 blocos ela vai me entregar dentro dessas variáveis, né? 1, 2, 3. E o último bloco ela sempre vai entregar nessa última variável, que é chamada de último item. Mais tarde você vai ver que dentro do bloco de questão vai estar essa variável último item. Nós vamos dar uma olhada lá daqui a pouco. Vamos salvar aqui. Essa parte inicial já está pré-configurada. Outra coisa que você vai observar aqui dentro do fluxo divisor de texto são esses blocos aqui.
Esses blocos centrais são os blocos onde a gente verifica aqui na condicional a quantidade de divisão que ela fez, né? E a gente define qual bloco que o lead vai passar. Se você estiver usando o canal do ZAPI, você tem a opção de usar a função digitando dentro do seu fluxo, né? E essa opção no ZAPI, ela é configurada aqui, ó, nas configurações avançadas. Então, aqui embaixo você vai ter um aguardando. Não é necessário, quando você estiver usando o ZAPI, utilizar esse aguardando. Então, você pode deletar ele de todos os fluxos e configurar esse atraso do digitando aqui dentro, tá? Você pode tanto colocar um atraso quanto a opção digitando, já dentro das configurações avançadas, tá? Então, eu recomendo que você faça isso em todo o fluxo. Agora, se você estiver utilizando o Evolution API, a versão 1.8.3 ainda não oferece essa opção digitando. Eu confesso que eu ainda não testei a versão 2.0 para ter essa informação para você. Mas caso não tenha, você vai continuar usando essa opção aguardar, tá? Então você não precisa excluir, ok? Vamos para o próximo passo, que é conferir os blocos de questão. É o ponto final, vamos dizer assim, antes do usuário mandar uma outra mensagem. Então ele tem que estar aqui em cima, ó, com o último item. Caso não tenha, você substitui, coloca sempre essa variável último item. Quando você instalar o segundo bloco aqui, ele vai vir com essa variável pergunta. Então você vem aqui, apaga e coloca a variável último item também, tá? Publica, não esqueça, né, toda alteração que você fizer, você tem que publicar para não ocorrer de você perder isso atualizando a página ou coisa do gênero, tá? Outra coisa que você pode estar atento aqui é o quanto você quer esperar antes de executar uma outra ação. Se o lead chega aqui nesse bloco de questão, por exemplo, e ele não tem mais nenhuma reação, ele não responde mais a você, você pode executar uma ação através do sem resposta. Aqui pela visualização do bloco você vai ver no input, e aqui quando você vem você vai ver traduzido sem resposta, tá? Aqui ele já tem pré-configurado com 15 minutos, você pode colocar o tempo que achar necessário. Normalmente a gente usa essa configuração para encerrar o fluxo ou para executar algum follow-up. Aí você pode estar montando a parte, um fluxo de follow-up, né? E tá configurando, ligando a essa saída do fluxo, tá? Se você alterar esse valor aqui, você tem que alterar esse valor também nesse segundo bloco. Toda a configuração que fizer no de cima, você faz nesse de baixo também. O restante aqui ele já vem pré-configurado, que seria a parte de identificação de áudio, identificação de imagem, de vídeo, através do processar última mensagem, e já faz o pré-processamento deles dentro do nosso back-end aqui do mini app Nicotools, tá? E a outra coisa aqui que você tem que ficar atento é que ele identifica aqui, está programado para identificar áudio, vídeo, texto e imagem. Se vier algum outro formato, a saída dele vai vir aqui para o tipo de mensagem não suportada. Bom, nós já publicamos, agora a gente vai colocar dentro do nosso fluxo e vamos fazer um teste rápido. Eu já deixei um fluxozinho aqui já pré-configurado para a gente já fazer o teste, né? O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente utiliza aqui o bloco ir para, né? Mais conhecido como GoTo. A gente vai ligar esse bloco GoTo no caso contrário, caso você use aqui uma condicional, né, que você identifica uma função, ou você pode ligar ele também direto ao seu bloco com a inteligência artificial conectado, né? Depois disso, a gente vai selecionar aquele fluxo divisor de texto. Ele está aqui, ó, divisor de texto em blocos. Ele vai me dar aquelas opções de saída que você viu pré-configurada lá dentro dele, tá? E essas opções de saída eu só preciso ligar onde eu preciso fazer a pré-tratativa seguinte, né? Se eu vier aqui pelo sem resposta, por exemplo, se não tiver nada conectado, ele simplesmente vai encerrar o fluxo. Mas eu posso estar mandando para algum fluxo de follow-up, por exemplo, como eu disse anteriormente, tá? Tipo de mensagem não suportada, quando o lead mandar alguma mensagem que não tem descrita
o tipo dela, ela vai dar como mensagem não suportada. Então, você consegue fazer uma pré-tratativa. Configuração para a próxima etapa, que você vai ligar no seu modelo de inteligência artificial, né? E a descrição de imagem, caso você não vá buscar o URL dessa imagem, você também vai ligar no seu bloco de integração, no nosso caso aqui, OpenAI. Vamos fazer um teste agora, só que propositalmente eu deixei uma variável trocada para vocês verem o que vai acontecer, tá? Isso é um erro comum que o pessoal costuma deixar, né? Essa confusão de variáveis, e acaba dando um errinho muito simples, que é coisa rápida de solucionar, tá? A primeira aqui, tá vendo que ele não gerou resposta? Na verdade, ele gerou a resposta, mas ele não entregou a resposta para o usuário. Repare aqui, ó, que ele está salvando na variável resposta GPT, tá? E se você vier aqui dentro do construtor de fluxo, dentro do divisor de texto, a variável que está aqui é a variável resposta. Então, ele nunca que ia fazer a divisão de texto, porque as variáveis lá dentro da OpenAI e a variável que está aqui no divisor de texto são variáveis diferentes. Então, eu tenho sempre que ficar atento, né? E colocar a mesma variável para que ele consiga dividir. E aproveitando que a gente está aqui, nós vamos conferir a variável que o bloco de questão salva, né? Porque eu utilizo uma variável diferente da que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar essa variável aqui também, né? Nesse meu caso aqui, eu uso pergunta user para salvar, armazenar a pergunta do usuário. Lembrando que eu tenho que trocar aqui embaixo também, tá? Pergunta user. No caso de vocês podem manter o pergunta e o resposta. É só no meu caso que eu já tenho tudo pré-configurado com essas duas variáveis. Agora a gente vai lá testar novamente. Eu vou excluir essa conversa. Chegou aqui. Olha, agora bateu certinho, tá vendo? Mandei o teste, ela respondeu, e o que aconteceu? Que ela dividiu o texto em blocos. Tá? Deixa eu conversar mais aqui com ela para ver se está tudo certinho. Mandei aqui. Olha aí, que lindo. Aí ela dividiu aqui, tá vendo os textos em bloco. Eu marquei lá para não dividir a lista, tá vendo? Ela separou bonitinho e continua a conversa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo qualquer dúvida. E também compartilhe esse vídeo para um amigo que está iniciando agora no Nicochat, que quer aprender a dividir os textos da IA em bloco. Espero você no próximo vídeo. Até mais!